Daí, galera, pronto para mais uma aula? Hoje vamos terminar a Antiguidade Ocidental vendo Roma. Roma, um tema também bastante presente no nosso querido e amado Enem. Bora lá, gurizada. A história romana se divide em 3 fases. As fases de Roma dizem respeito ao sistema de governo que era aplicado. Então, Roma nasce como uma monarquia, depois passa por uma república e termina a sua história como um império. Vamos dar uma olhadinha como isso tudo funcionou? Bora lá então, vamos começar aqui. Galera, o mito fundador romano conta a história de Rômulo e Remo. Esse mito é contado no livro chamado Eneida, do poeta Virgílio, onde esses 2 recém-nascidos teriam sido abandonados no rio pela sua mãe e amamentados por uma loba. Por isso, toda vez que você vê Roma, você vai lembrar dessa estátua aqui, ó, Rômulo e Remo sendo amamentados pela loba. Teoricamente, Rômulo teria matado Remo, se tornado o primeiro rei de Roma. Fato ou lenda? Os 2. Porque o primeiro rei de Roma, de fato, se chama Rômulo. É muito possível que Virgílio tenha usado seu nome para criar essa lei, essa lenda toda. Show de bola? Agora, durante o período monárquico, Roma vai ser fundada de fato por 3 povos: latinos, sabinos e posteriormente vão chegar os etruscos. Show de bola, galera? Vamos dar uma olhadinha em como funcionava o governo no período monárquico. O governo, como o próprio nome diz, uma monarquia tem que ter um rei. Só que Roma vai ser caracterizado pela presença desse elemento aqui, ó, do Senado. O Senado é uma das principais características do governo romano ao longo de todas as fases. Show de bola? Então, esse rei governa já assessorado por um Senado e também por assembleias. Quais as classes sociais que nós vamos ter aí no período monárquico? São as mesmas dos 3 períodos. Tanto na monarquia, quanto na república, quanto no império, nós teremos patrícios, plebeus, clientes e escravos. Quem são esses caras? Os patrícios são os grandes proprietários, os latifundiários, os aristocratas. Quem são os plebeus? Os pequenos proprietários. Os clientes são os homens livres sem posse. E os escravos são os caras dominados em guerra ou que contraíram dívidas e não conseguiram pagar. Lembra vocês que na monarquia, a concepção de escravo em Roma podia ser ou por conquista ou por dívida. Show de bola? Como isso aqui vai funcionar? Como isso aqui vai cair? Como essa república vai surgir? Como da monarquia passaremos para uma república? Durante esse período nós tivemos 7 reis. Os 4 primeiros reis serão de origem latina. O Senado tinha uma maioria latina. Então, governavam em consonância com esse rei. Acontece que os 3 últimos reis serão etruscos. E o último deles, Tarquínio o Soberbo, como o próprio nome diz, era um cara meio difícil de se lidar. Então o Senado fez o quê? Destituiu esse rei e tomou as funções do rei para si, dando origem à fase republicana. Show de bola? Então, quando o Senado destitui o rei, acaba a monarquia e Roma vira uma república. Show de bola, galera? Bora lá então. Como é que vai funcionar o governo dessa república? Nós vamos manter o Senado, vamos manter as assembleias e vamos criar o que nós chamamos de magistratura. O Senado faz as leis, elabora as leis. Essas leis são votadas pela Assembleia. E as magistraturas vão aplicar essas leis. Vamos dar uma olhadinha aqui. A magistratura, na verdade, são vários cargos políticos que você vai ter. O cônsul, maior cargo político de Roma, sempre o número de 2, um para comandar o Senado e o outro para comandar o exército. Depois eu vou ter quem? O pretor. Quem é o pretor? É o cara encarregado de aplicar as leis, é como se fosse a polícia. O Senado mandou prender e executar fulano de tal. Quem vai catar o fulano de tal na casa dele? O pretor. Quem executa o fulano de tal? O pretor, ou seja, é o cara que aplica as leis. Aí eu vou ter o edil. Quem é o edil? O edil é o cara que vai ajudar na administração pública. Vai estar lá na cidade ajudando a administrar. O censor faz o quê? Faz o recenseamento da população e vê quanto cada um ganha. Para quê? Para que o questor possa recolher os impostos. Então é mais ou menos assim que funciona. O Senado faz as leis, as assembleias votam as leis e a magistratura
vai acabar dando um jeito de aplicar essas leis. Show de bola, galera? Vamos lá então, continuando aqui. Roma, durante o período monárquico, é uma vila. Ela vai se tornar essa grande potência durante o período republicano, através de dois movimentos, um que a gente chama de expansão interna e um que a gente chama de expansão externa. O que seria a expansão interna romana? É a tomada da Península Itálica. Então Roma deixa de ser essa vila e toma todo o sul aqui, né? Na verdade só não vai tomar o norte, né? Toda a região aqui da Península Itálica. Vai dominar a bota inteira. Uma vez que ele dominou a bota, gente, o que está em volta dessa bota? Só o Mediterrâneo, não é? Qual é a forma mais fácil de você se expandir a partir desse momento? Dominando o Mediterrâneo. Então a expansão externa vai começar numa disputa pelo controle do Mediterrâneo, que na época era controlada por Cartago. Ou seja, Cartago controlava o mar Mediterrâneo. Roma queria continuar a sua expansão, agora vai ter que dominar o mar Mediterrâneo. Então vai começar uma guerra entre quem? Entre os cartagineses e os romanos, que nós vamos chamar de guerras púnicas. Essas guerras vão ser travadas ao longo de vários anos e vão dar como resultado o domínio do mar Mediterrâneo a Roma. A partir do momento que Roma toma o domínio do mar Mediterrâneo, ela vai conquistar todo o litoral do Mediterrâneo. Show de bola, galera? Só que assim, o que parecia muito bacana, muito legal, vai acabar gerando uma crise dentro da República. Por quê? Todas as terras conquistadas ficavam nas mãos dos patrícios. Todos os escravos conquistados ficavam na mão dos patrícios. A produção nos latifúndios começou a crescer muito. Né? Por quê? Porque os patrícios tinham os latifúndios, tinham aquelas terras imensas e botavam um monte de escravo para produzir ali. O que vai acontecer? A desvalorização do produto do plebeu. Então os plebeus começam a falir um atrás do outro. E o que esses plebeus fazem? Começam a migrar para Roma. Vão para Roma exigindo do Senado uma solução. Aí vão aparecer alguns legisladores, como os irmãos Gracos, Caio e Tibério Gracos, o governo de Mário, o governo de Sila, pessoas que vão tentar resolver esse problema. Mas nada disso vai dar solução à crise de Roma, à crise do escravismo romano, que acontece no período republicano. Então vão ser criados os triunviratos. O primeiro triunvirato é formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Crasso, para que foi criado isso aqui? Antes de falar de Crasso, para que foi criado isso aqui? Isso aqui foi criado para resolver o problema dos plebeus. Outros legisladores já tinham tentado resolver esse problema e todos tinham o mesmo fim. Qual? Os patrícios vão lá e matam os caras. Por quê? O dinheiro é um só. Se eles estão preocupados em melhorar a vida do plebeu, da onde vai sair o dinheiro para melhorar a vida desse plebeu? Os patrícios. Então todo mundo que propunha alguma reforma em prol dos plebeus acabava propondo alguma coisa que tirava dinheiro dos patrícios. Os patrícios não gostavam e acabavam lá acabando logo com o cara. Show de bola, galera? Então foi criado esse triunvirato para que esses três caras aqui tentassem resolver o problema. O primeiro cara a dançar nesse triunvirato foi Crasso, que saiu em batalhas tentando expandir mais territórios para conseguir mais dinheiro e acabou sendo morto. Então ficaram aqui Júlio César e Pompeu. Júlio César partiu para a Gália, para tentar conquistar a Gália. Só que o que era uma conquista rápida, que deveria ser uma conquista rápida, acabou se tornando uma campanha de 10 anos, que em vez de arrecadar dinheiro, estava gastando dinheiro. Então Pompeu consegue fazer com que o Senado mande uma carta a Júlio César, acusando-o de traidor, dizendo que ele teria que largar aquilo lá e voltar para Roma. Como Júlio César se negou a fazer isso, o Senado falou: Júlio, você traiu Roma. E aí Júlio César vai dizer aquela sua grande frase: a sorte está lançada. E diz o quê? Eu sou traidor? Beleza, vou conquistar a Gália e estou entrando em Roma com o meu exército. Me espera aí. Pompeu esperou? Esperou coisa nenhuma. Quando Júlio César conquistou a Gália e voltou para Roma, Pompeu fugiu. E Júlio César foi atrás dele, dando início ao que a gente chama de guerras civis. Essas guerras civis vão resultar no quê? Na morte de Pompeu e no Senado, dando a Júlio César o título de ditador perpétuo de Roma.
Uma vez no papel de ditador romano, Júlio César começa a fazer uma série de reformas em prol dos plebeus. Vai propor uma reforma, a divisão de terras, e também vai reorganizar o Senado, tentando trazer para dentro do Senado pessoas de origem celta, saxões, gauleses, egípcios, para que o Senado de fato representasse a República Romana em seu todo, e não simplesmente o interesse de aristocratas romanos. Show de bola? O que o Senado vai fazer? Mata Júlio César. Acaba o primeiro triunvirato. Vai vir então o segundo triunvirato, formado agora por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Tá vendo esse mapinha aqui? Essa área verde foi destinada a Otávio, essa azul destinada a Marco Antônio e a laranjinha aqui a Lépido. Esses três caras deveriam cada um administrar a sua região e resolver os problemas que ali existiam. Foi isso que eles fizeram? Claro que não, né? Otávio ficou aqui na Europa e Marco Antônio logo desceu da Ásia, entrou em combate contra Lépido e tomou a África dele. Tomou a África de Lépido. Se envolveu com Cleópatra e parou de mandar grãos para Roma. Otávio, então, não vê outra solução senão pegar o seu exército e descer para lutar contra Marco Antônio. E aí essa luta vai durar algum tempo e vai resultar naquele episódio conhecido que é o suicídio de Marco Antônio e Cleópatra, quando Otávio, então, se torna o único triunviro. Otávio era sobrinho de César. Otávio viu seu tio tentar fazer reformas em prol dos plebeus e se lascar na mão dos patrícios do Senado. O que Otávio fez? Acabou logo com essa república e implantou um império. E disse, eu sou Deus. Passou a se chamar Otávio Augusto. Que diabo significa Augusto? Divino. Ok? Então o cara disse assim, ó, eu sou Deus. E logo implantou duas políticas bastante interessantes. A Pax Romana, a paz romana, que vai fazer o quê? Vai diminuir o ímpeto expansionista de Roma, vai fazer com que o plebeu possa passar menos tempo no exército e mais tempo nas suas terras juntas à sua família, o que vai dar um alento bem grande àqueles plebeus que estavam naquela situação paupérrima que a gente viu. E também vai desenvolver uma política muito conhecida, que é a política do pão e circo. O que Otávio vai fazer? Grandes espetáculos, aonde ele vai distribuir alimentos para a população. Distraio a população, alimento a população não me torra o saco. Era o que Otávio pensava. Show de bola, galera? Tranquilo? Vamos continuar nessa brincadeira aí. Outro tema bastante importante do Império é o surgimento do cristianismo. O cristianismo ele vai ser extremamente perseguido nos primeiros anos, por quê? Porque ele vai negar a divindade do imperador. O cristianismo é monoteísta. Não vai olhar para o imperador como um deus nunca. E quem é o cara que começa essa perseguição? Nero. Nero bota fogo em Roma e culpa os cristãos disso, dando início a uma intensa perseguição. Para você que não sabe direito o que é a política do pão e circo, sabe quem são esses caras aqui? Ó? São cristãos. Que aí a galera toda vai fazer o quê? Vai rir, vai se divertir, vendo o quê? Os leões, leões é ótimo, né, o analfabeto? Os leões comendo ali os cristãos, dentro da política do pão e circo. Ou seja, esses cristãos vão sofrer tudo que é tipo de atrocidade dentro do Império Romano. Até que no ano de 313 d.C., o Edito de Milão é assinado por Constantino, que é o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Se convertendo ao cristianismo, ele vai assinar o Edito de Milão, que dará liberdade de culto aos cristãos. Agora, nenhum cristão poderia ser perseguido dentro do império. A influência do cristianismo aumenta ainda mais quando o imperador Teodósio assina o Edito de Tessalônica, que gera o quê? Que faz com que o cristianismo seja a religião oficial do império. Show de bola, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui na crise do Império Romano. A crise do Império Romano é muito tranquila. Neguinho se preocupa em decorar a coisa. Cara, não decora não, brother. Entenda, vem aqui comigo. A Pax Romana não gerou uma diminuição no ímpeto expansionista? A economia romana não era o modo de produção escravista? Então você vai lembrar o quê? Se eu expando menos,
eu conquisto menos escravos. Então começa por aqui, falta de escravo. A minha economia não é o modo de produção escravista? Se eu não tenho escravo, eu entro em falência econômica. Então a falta de escravo gera falência econômica. Sem dinheiro, eu não consigo manter o exército estruturado. Então o que acontece? O exército se desorganiza. Eu tenho um monte de fronteira para defender e não tenho um exército organizado, vou sofrer pressão nas fronteiras. Então, a falta de escravo gera a falência econômica, falidos economicamente, não conseguimos manter o nosso exército forte e sofremos pressão nas fronteiras. Galera, no ano de 395, os filhos de Teodósio dividem o império em dois, no Império Oriental e o Império Ocidental. Esse Império Oriental vai perdurar por toda a Idade Média e se transformará no Império Bizantino. O Império Romano Ocidental cai em 476 d.C., quando Roma sofre a invasão dos bárbaros germânicos. Beleza, galera? Era isso que tínhamos para hoje. Valeu, vejo vocês na próxima aula.